O balanceamento dos asanas serve para você conseguir montar uma série que seja ao mesmo tempo eficaz e segura. Esse balanceamento leva em consideração dois critérios. Cruzados. O primeiro critério leva em consideração o equilíbrio vertebral e a movimentação espinal. Então imagine o seguinte, considere uma pilha de xícaras encaixadas uma sobre a outra, como se fosse a sua coluna vertebral. Essa pilha de xícaras ela tende a inclinar para um lado ou para o outro. Para que nós consigamos manter um equilíbrio e um alinhamento, é preciso um conjunto de forças, não só de tônus e força, mas de elasticidade para garantir a saúde e o bem-estar dessa coluna. Para manter o alinhamento, o equilíbrio e a estabilidade dessa coluna. Imagine o seguinte, como um mastro de um circo. Então, para que a tenda de um circo fique bem armada, nós precisamos aqui de um mastro principal e alguns auxiliares. E as cordas que vão unir esses mastros, fazendo a tensão necessária para manter o mastro bem centralizado. Nós temos um na frente, um atrás, um de um lado, outro de outro e provavelmente mais alguns na diagonal para garantir uma boa estabilidade e equilíbrio do mastro. O mesmo acontece com a nossa coluna. Nós temos vários grupos musculares na frente do tronco, atrás do tronco, nas laterais, exercendo essa força de puxar para frente, para trás, para os lados e também deve ter os músculos puxando na diagonal para manter o equilíbrio da coluna. Nós precisamos um equilíbrio de forças bem estabelecido nesses músculos para que a gente consiga manter tanto o alinhamento da coluna quanto a mobilidade. Se nós temos a musculatura de um lado mais forte do que do outro, a tendência é que esse lado, que é mais forte, puxará o tronco para esse lado, fazendo uma curva com a coluna. E aí o indivíduo ele vai desperdiçar muita energia no seu dia a dia, porque inconscientemente ele vai fazer o esforço o dia inteiro para manter a coluna na posição, enquanto a musculatura está puxando. Então é um jogo de forças o tempo inteiro, gerando um desgaste de energia. Nesse sentido, há algumas profissões que são muito ingratas, como, por exemplo, a profissão de dentista. Todo o equipamento, tanto de uso de mão e da cadeira, ela obriga o dentista a fazer uma inclinação sempre para o mesmo lado. Então, várias vezes ao dia, ele é obrigado a fazer essa inclinação sempre para o mesmo lado. O que acontece é que essa musculatura tenderá a ficar com mais tônus, e essa com mais elasticidade. Porque quando a gente faz uma flexão, por exemplo, se a gente fizer uma flexão para frente, a gente está alongando a musculatura das costas, está trabalhando as articulações, uma flexão para frente, alongando a musculatura das costas, mas mesmo que a gente não perceba, a gente está utilizando o esforço, a força dos músculos da frente para puxar na flexão. Então, ao mesmo tempo, a gente está aumentando a elasticidade dos músculos das costas e tonificando os músculos da parte frontal do tronco, gerando esse efeito, soltando a musculatura aqui e aumentando a força aqui, puxando então
o tronco, uma vez finalizado o treino, a tendência é que essa musculatura puxe mais o tronco para frente, porque ele ganhou mais espaço, mais liberdade para curvar a coluna, já que os músculos das costas estão mais elásticos. Quando a gente ganha mais elasticidade muscular, a musculatura tende a enfraquecer. E quando a gente ganha mais força muscular, a tendência é que a musculatura fique mais rígida. Então a gente precisa fazer um treino que trabalhe força e elasticidade, para ter uma musculatura bem desenvolvida, que ao mesmo tempo ela vai ganhando força, elasticidade, sem perder. Uma hora ela vai ganhar mais força, uma hora ela vai ganhar mais elasticidade. Quando ela ganhar mais força de novo, ela não vai perder o que ela ganhou de elasticidade. Ela vai perder um pouco, mas quando você treinar a elasticidade de novo, você vai recuperar aquela que perdeu e ganhar mais um pouco. Então sempre vai ganhando. Mas neste caso aqui, do exemplo que a gente estava dando, então o que acontece? Se você não fizer a compensação, você vai tender então a fazer com que a coluna fique puxada mais para um lado. É o que acontece no caso do dentista. Ele sempre faz essa inclinação, ele está tendendo a alongar desse lado e fortalecer desse lado. Então ele não só soltou mais aqui, como puxou mais aqui, e depois ele precisa ficar no seu dia a dia fazendo esforço para manter a coluna alinhada, desperdiçando energia sem perceber aonde está esse desperdício, da onde vem esse esforço extra. Imagine o que aconteceria aqui se nós puxássemos mais uma das cordas e soltássemos mais o da outra. O mastro principal aqui ele tenderia a inclinar, queria um desequilíbrio total com os outros mastros e a tenda tenderia a cair. Eu lembro de um filme chamado A Mulher do Lago, ou A Mulher da Água, alguma coisa assim, se não me engano, do diretor Himalayan. Nesse filme tinha um personagem que ele, por graça, ele fazia musculação só de um lado do corpo. Então, de um lado do corpo ele tinha a musculatura bem hipertrofiada, bem definida, enquanto do outro lado ele tinha uma musculatura mais natural. No filme ele tinha uma postura legal, ele tinha uma coluna bem alinhada. Só que isso na vida real produziria um efeito totalmente contrário. Isso faria com que a coluna dele tivesse uma curva bem acentuada para o lado aonde ele está exercendo, trabalhando mais força. E o que acontece quando esse desequilíbrio vai se intensificando é que as vértebras elas vão ficar giradas para o lado aonde a coluna está curvando. E esse giro das vértebras vai aumentar a pressão unilateral sobre um lado dos discos, até que uma lesão seja produzida. Então, quanto mais a coluna fica curvada, mais as vértebras vão ficar curvadas, aumentando a pressão sobre os discos, até que uma lesão seja produzida. Eu me lembro de algum tempo atrás ter visto, publicado numa rede social, uma série de yoga que não tinha um foco no desenvolvimento que o yoga propõe. Era um treinamento com foco mais estético. Não há menor problema e é importante que você use o asana para desenvolvimento da parte estética. Mas não é o foco principal. E focado na tonificação dos músculos peitorais, especialmente para mulheres, era uma série para tonificação dos músculos dos seios. Eram usados ali 6 ou 7 retroflexões, flexões para trás, na sequência. O que acontece com essa série é que eu duvido muito que aqueles asanas produzissem realmente o efeito de tonificação dos músculos peitorais,
Se você fizer uma série de 6 ou 7, talvez apenas um asana de retroflexão bem intenso, sem compensá-lo depois com uma flexão para frente, basta um. Mas se você fizer 6 ou 7, vai bastar às vezes um treinamento, uma série, uma prática, para que você no mesmo dia produza uma lesão na sua coluna. Vai depender do histórico ali do praticante, do indivíduo. Se ele já tiver algum problema ali sobre os discos, que já está em eminência, já está de aflorar, já está em desenvolvimento, vai bastar uma série para gerar a lesão, que depois ele vai ter que cuidar dessa lesão para o resto da vida. Se o cara tiver uma coluna mais saudável, talvez não na primeira, na segunda, na terceira. Se ele fizer aquela série com frequência, uma hora ele vai lesionar a coluna, porque é uma série de 6 ou 7 flexões para trás, basta uma flexão bem feita, com intensidade, dependendo do estado da coluna do indivíduo, para que você consiga gerar uma lesão. Então, tanto os profissionais quanto os praticantes devem estar muito atentos àquilo que vocês estão ensinando, àquilo que vocês estão praticando, qual é o objetivo da sua prática e observar esses detalhes. Continuar estudando, tanto o profissional quanto o praticante, ele deve investir constantemente em estudo. O yoga é uma filosofia de vida que você precisa de uma vida de investimento para aprender, porque você está sempre, à medida que você vai evoluindo, aprendendo mais e mais, você vai tendo acesso a um nível de conhecimento maior, tanto aquilo que é estudado em forma de teoria, quanto a troca de experiências entre praticantes, quanto a própria vivência pessoal. E às vezes a gente diz que o praticante desse método, ele sabe muito mais que alguns ensinantes. Nós temos muitas pessoas que estão ensinando sem ter formação. E algumas escolas utilizam apenas um dos critérios de balanceamento, um ou outro, e tem escolas que não utilizam nenhum dos dois, como o caso dessa que eu acabei de citar. Um outro exemplo que exemplifica esse princípio de equilíbrio entre as forças musculares e as articulações, que não é apenas na coluna, o corpo utiliza esse princípio em outras partes do corpo. Imagine o seguinte, você tem vai tirar a rolha de uma garrafa com a mão. Você puxa uma hora para um lado, você puxa a hora para o outro lado, e a rolha vai saindo aos poucos. Mas cada vez que você puxa, se você solta, a rolha ela fica com aquela inclinação. Então, quando a gente faz um asana para um lado, a gente faz o giro da vértebra, senão não tem a flexão. A flexão é quando as vértebras giram e vão alongando os músculos de um lado, fortalecendo do outro lado. Aí você tem uma flexão da coluna, aí você tem um trabalho sendo exercido. Quando você volta, a tendência é que a vértebra ela fique com um leve giro. Por isso é importante, a gente sempre procura utilizar, antes da flexão, a gente faz uma tração, a gente ganha, desperta ali, ativa os músculos de sustentação da coluna, aumenta a extensão da vértebra, aumenta o espaço entre as vértebras, aumenta a extensão da coluna e consegue fazer uma flexão até melhor se a gente não fizer a tração. Quando a gente já volta também tracionando, e essa tração já ajuda a realinhar um pouco as vértebras. Mas será o asana de compensação, a flexão para o outro lado, é que realmente vai trazer a vértebra para a posição original. Desde que, seguindo a regra geral de compensação, a gente faça com a mesma força e intensidade para os dois lados. E tudo isso que a gente falou se refere à movimentação espinal. Então, quando a gente busca montar uma série balanceada, nós estamos buscando fazer um movimento durante a prática que observe todos os movimentos que a coluna pode fazer. Para frente, para trás, para os lados e de rotação.
Observando todos esses movimentos durante a prática, a gente tem uma série equilibrada, levando ainda o treinamento de equilíbrio, aquelas posições, aqueles asanas que vão exigir que você perceba a necessidade de manter a coluna estendida. Você se coloca numa situação onde você precisa alinhar a coluna para conseguir se equilibrar, tomando mais consciência e treinando mais o equilíbrio da coluna, além do equilíbrio que vai ser criado por uma boa tonificação, ganho de força e elasticidade dos músculos, que não vão só garantir o alinhamento da coluna, o equilíbrio do alinhamento, mas também a mobilidade da coluna. A mobilidade é extremamente importante. A gente vê casos, por exemplo, que às vezes a pessoa tem a coluna bem alinhada, mas ela tem uma musculatura super desenvolvida, hipertrofiada, muito forte, que apesar de ter uma coluna bem alinhada e muscularmente bem estável, se ela for apenas muito forte, ela vai aumentar a pressão sobre as vértebras e a pressão das vértebras sobre os discos. Uma hora ela tenderá a ter um problema na coluna se ela não tiver um ganho, se ela não tiver um treino de alongamento conjunto. Eu lembro de uma aluna que praticou comigo na academia e ela praticava 1 a 2 vezes por semana, fazia muita musculação, pegava muito pesado. Ela era uma das praticantes da academia que carregava mais peso, mesmo entre os homens, ela era uma das que mais carregava peso. E depois de praticar muita musculação e um pouco de yoga, ela desistiu da musculação e decidiu praticar só yoga. E aí ela saiu da academia e foi para a escola praticar com mais frequência. Em pouco tempo, 1 ou 2 meses praticando com mais frequência, ela travou a coluna, porque ela estava ali com 3 hérnias de discos que ela estava cultivando há um bom tempo pelo excesso de musculação. O problema não foi a musculação, o problema foi o excesso de treinamento de força e pouquíssimo treinamento de alongamento. Ela fazia um pouco de alongamento nas poucas aulas de yoga que ela fazia na academia. Fora isso, ela fazia aquele alongamento básico de academia, mas não fazia um treinamento intenso o suficiente para compensar o excesso de peso que ela carregava. Então, para finalizar essa parte, nós precisamos de um trabalho bem equilibrado de forças, quando eu digo fortalecimento, ganho de elasticidade, flexibilidade, resistência, tônus, mobilidade, para que nós tenhamos uma coluna estável e saudável. Não só para garantir a saúde e o bem-estar do praticante, mas para garantir o desenvolvimento dele proposto pela prática de yoga, que tem relação com o segundo critério que nós vamos ver aqui.